Minha vida mudou de uma forma completamente drástica. No final deste vídeo vocês vão entender tudo o que passei. Boa tarde a todos do canal Paixão Proibida. Me chamo Suelen, tenho 29 anos e sou casada com Jonathan, que tem 38. Eu e Jonathan nos conhecemos na igreja, um lugar que sempre foi muito especial para nós. Meus pais sempre foram muito devotos, e eu cresci em uma família cristã, onde a fé é o pilar fundamental da nossa vida. Desde pequena, aprendi a dar valor à espiritualidade, ao amor ao próximo e à importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Jonathan, assim como eu, cresceu nesse ambiente de fé, e nossa história começou a se desenrolar de maneira muito natural. Nossa conexão foi instantânea, e logo nos tornamos inseparáveis. Conforme os anos foram se passando, comecei a perceber mudanças no comportamento do meu marido que me deixavam inquieta. Ele costumava sair com os amigos depois da igreja, e durante as festas da congregação, parecia que sempre encontrava uma razão para não ficar ao meu lado. Era como se uma barreira invisível tivesse se formado entre nós. Em casa, a sensação de distanciamento crescia a cada dia. As conversas tornaram-se menos frequentes, os momentos de carinho mais raros, e eu não conseguia evitar uma pergunta que insistia em ecoar na minha mente. Será que casar tão jovem foi realmente a escolha certa? Será que estávamos preparados para o peso e a responsabilidade que vem com o casamento? Aquele amor tão vibrante do início parecia estar perdendo a cor, e eu me via perdida entre as lembranças do que éramos e as dúvidas sobre o que poderíamos ser. Durante o período de férias em nossa cidade, nossa igreja tomou a iniciativa de organizar um acampamento especial. A proposta era criar um espaço único para ensinar mais sobre a palavra de Deus, com momentos de reflexão e estudo bíblico que fortalecessem a fé e os valores cristãos. Além disso, planejaram diversas gincanas e atividades de lazer, que prometiam trazer alegria e descontração. O objetivo era claro: atrair a atenção e o interesse dos jovens, despertando neles uma conexão mais profunda com a igreja e com a espiritualidade. A ideia de unir aprendizado e diversão parecia perfeita para renovar os laços da juventude com Deus e entre si, criando memórias que, esperávamos, os acompanhariam por toda a vida. Quando a igreja anunciou o acampamento, me ofereci prontamente para ser uma das tutoras e responsáveis pelo evento. A ideia de estar envolvida em algo maior, algo que pudesse tocar vidas e trazer propósito, parecia exatamente o que eu precisava naquele momento. Em casa, a situação já não me preenchia. Meu marido quase nunca estava presente. Entre o trabalho e os momentos de lazer com os amigos, ele parecia viver uma vida paralela, onde eu não tinha espaço. Enquanto isso, minha rotina era sempre a mesma: arrumar, limpar, cuidar de tudo, tentando corresponder à expectativa da esposa perfeita que a sociedade, e talvez até eu mesma, havia criado. Mas a verdade é que eu estava cansada. A solidão se tornou minha única companhia. Cada vez mais, sentia que o silêncio entre nós não era apenas a ausência de palavras, mas a ausência de conexão. Meu marido já não me procurava nem mesmo com os desejos que um homem costuma ter por sua esposa. Ele parecia indiferente ao que estávamos nos tornando, ao nosso distanciamento, como se o peso de um casamento vazio fosse algo natural e aceitável. Eu, no entanto, me sentia sufocada, presa em uma solidão que parecia se aprofundar a cada dia. Participar do acampamento era, para mim, uma forma de escapar, ainda que temporariamente, desse vazio. Conversei com o pastor sobre a minha vontade de participar ativamente do acampamento, e ele me concedeu a responsabilidade de liderar o grupo de garotas. Fiquei animada com a oportunidade de cuidar das jovens, orientá-las na palavra de Deus e compartilhar momentos que poderiam marcar suas vidas. Para o grupo masculino, o pastor escolheu Júlio, um amigo do meu marido e também irmão na igreja, como responsável. Ao anunciar a decisão, ele comentou que seria uma dupla perfeita, já que havia notado que eu e Júlio nos dávamos muito bem em outras atividades da igreja. Confesso que a notícia me pegou de surpresa.
Eu sabia que Júlio era uma pessoa confiável e dedicada, mas trabalhar tão diretamente com ele, ainda mais nesse momento tão delicado da minha vida, trouxe sentimentos mistos. Por um lado, eu estava animada com a chance de me dedicar a algo importante e me sentir útil novamente. Por outro, não podia negar que havia algo reconfortante na forma como Júlio sempre me tratava, com gentileza, atenção e respeito, coisas que eu sentia falta em meu próprio casamento. Mas deixei esses pensamentos de lado, focando no propósito maior do acampamento: ajudar a juventude a se conectar com Deus e com a comunidade. Para organizar o acampamento, Júlio e eu passamos a nos encontrar regularmente no escritório da igreja, às segundas, quartas e sextas-feiras. Eram reuniões produtivas, nas quais discutíamos cada detalhe: as atividades, as refeições, as gincanas e os eventos que aconteceriam durante os dias de retiro. Com o tempo, fomos ficando mais próximos. Júlio era diferente de muitos homens que eu conhecia. Ele tinha um jeito engraçado e descontraído que tornava o trabalho mais leve, mas também demonstrava uma generosidade e gentileza que me tocavam profundamente. Ele era atento a tudo, não apenas às responsabilidades do acampamento, mas também a mim. Percebia quando eu estava cansada, quando precisava de ajuda, ou até mesmo de um momento para desabafar. Ele me tratava com um cuidado que eu já não sentia há muito tempo, talvez nem mesmo em casa. Enquanto meu marido parecia cada vez mais distante, Júlio se mostrava presente de um jeito que era difícil ignorar. No início, enxerguei isso apenas como amizade, mas com o passar das semanas, comecei a perceber aquilo de outra forma. Não era só coisa boba. Ele fazia eu me sentir viva, valorizada e, de certa forma, especial. Era um sentimento que eu não queria admitir para mim mesma, mas que crescia toda vez que ele estava por perto. À noite eu já pensava nele, e sempre chegava ao ápice pensando nele. Era uma sexta-feira, e eu tinha uma reunião marcada com Júlio para terminar tudo sobre as gincanas do acampamento. O retiro já estava tão perto que parecia que não havia tempo a perder, mas antes de sair, tive uma briga feia com meu marido. Eu não consegui segurar e disse que sentia ele distante, que parecia não se importar mais comigo ou com o nosso casamento. Ele riu com desdém e me respondeu de uma forma que destruiu meu coração. Como você quer que eu me interesse por alguém que nem se cuida? Você não cuida do cabelo nem de si mesma. Se você mesma não gosta de você, por que eu deveria gostar? Ouvir aquilo foi como levar uma facada no peito. Eu fiquei ali, parada, enquanto ele saía com os amigos, me deixando sozinha e completamente destruída. Depois que ele saiu, chorei muito. Cada palavra dele ecoava na minha mente e parecia que eu estava me afogando em tristeza. Por um momento, pensei em cancelar o encontro com Júlio. Eu estava me sentindo tão mal que não conseguia imaginar sair de casa. Mas depois de chorar tudo o que tinha para chorar, pensei que seria pior ficar ali sozinha, lembrando da briga. Decidi ir. Trabalhar no que ainda precisava ser feito para o acampamento era a única coisa que poderia me distrair da dor que eu estava sentindo. Quando cheguei ao escritório da igreja para a reunião com Júlio, ele, com toda a atenção e cuidado que sempre demonstrava, percebeu imediatamente que algo estava errado. Meu rosto estava inchado de tanto chorar, e minha mente parecia longe, mal conseguindo focar no que ele dizia sobre o acampamento. Ele parou, me olhou com preocupação e perguntou: "O que aconteceu?" Tentei me segurar. Disse para mim mesma que não podia desabar ali, que aquilo não era o momento. Mas a dor ainda estava tão viva dentro de mim que, por mais que eu tentasse, as lágrimas voltaram a cair. Sem conseguir mais esconder, contei a ele o que havia acontecido. Falei sobre a briga, sobre as palavras cruéis do meu marido e como aquilo tinha me deixado em pedaços. Júlio ficou visivelmente furioso, mas não comigo. Ele respirou fundo, tentando controlar o próprio tom de voz, e disse: "Como alguém pode falar isso para a própria esposa? Você é uma mulher tão boa, tão companheira. Como ele não enxerga isso? E ainda mais, como ele não vê o quanto você é linda, não só por fora, mas por dentro também. Qualquer homem que não valoriza isso não sabe a mulher que tem ao lado."
Suas palavras me pegaram de surpresa. A forma como ele falou, com tanta sinceridade e carinho, parecia um abraço em meio ao caos que eu estava vivendo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista, como se alguém realmente entendesse o valor que eu tinha e o que eu estava passando. Depois daquela conversa, comecei a olhar para Júlio de uma forma diferente. Ele tinha uma maneira de me enxergar que me fazia sentir especial, algo que há muito tempo eu não sentia. Com o coração pesado pelo arrependimento do meu casamento, percebi como eu tinha me prendido a uma vida onde me sentia invisível, sufocada e sozinha. Júlio, por outro lado, me valorizava de um jeito que eu não estava acostumada. Ele era gentil, atencioso e parecia realmente se importar comigo. Não apenas com o que eu fazia, mas com quem eu era. E embora eu não pudesse confirmar, havia algo no jeito como ele me olhava que me fazia pensar que talvez ele também sentisse algo por mim. Mas a verdade é que naquele momento, isso nem importava. Eu já sabia o que sentia. Não era só admiração ou carinho. Era algo mais forte. Algo que me pegava de surpresa toda vez que ele estava por perto. Eu sentia uma atração intensa. Um desejo profundo que me deixava confusa, mas ao mesmo tempo viva. Era como se, depois de tanto tempo apagada, uma chama dentro de mim tivesse voltado a acender. Júlio, com seu jeito descontraído, começou a contar piadas e histórias engraçadas, até que, sem perceber, eu estava gargalhando de verdade, algo que há muito tempo não fazia. Por um momento, esqueci toda a dor e as mágoas que carregava. Ele parecia saber exatamente como aliviar o peso que eu sentia, trazendo uma leveza que era quase mágica. Enquanto eu ainda ria, ele se aproximou lentamente. Antes que eu pudesse reagir, senti sua mão tocar meu queixo com delicadeza. Seus olhos encontraram os meus, e sua expressão mudou, ficando mais séria, mais intensa. "Você tem um sorriso tão bonito", ele disse, a voz baixa e envolvente, como se aquelas palavras fossem ditas apenas para mim, em um mundo onde só nós dois existíamos. Naquele instante, senti meu corpo inteiro fervilhar com o toque dele. Minha pele parecia quente, meu coração disparava a cada respiração, e eu me sentia tomada por sensações que há muito tempo estavam adormecidas. Meu olhar se fixou no dele, mas logo percebi que ele estava olhando para meus lábios, como se o tempo tivesse parado e nada mais importasse além daquele momento. Quando eu menos esperava, Júlio se aproximou ainda mais e, com um gesto suave, mas decidido, me beijou. O beijo foi apaixonado, carinhoso e ao mesmo tempo caloroso e intenso, como se todas as emoções que eu vinha guardando se dessem à luz naquele único toque. Era um beijo que falava sem palavras, que transbordava tudo o que eu havia reprimido dentro de mim, todas as vontades e carências que eu não sabia mais como lidar. Eu me entreguei àquele beijo com uma intensidade que me assustou, porque fazia tanto tempo que meu marido não demonstrava carinho assim, que eu já tinha quase esquecido o que era sentir aquele tipo de conexão física e emocional. Já haviam muitos meses em que ele sequer me tocava, e naquela fração de segundo, percebi o quanto eu realmente precisava disso, daquele toque, daquele calor humano. O simples contato com Júlio fez meu corpo despertar de uma forma que eu não sabia que era possível. Era como se a minha alma estivesse buscando por algo que há muito tempo estava perdido. Eu retribuí o beijo. Ele me pegou no colo e me colocou em cima da mesa do escritório. Me beijava com vontade, desejo como se precisasse de mim. E eu dele. Naquele momento, eu sentia que nada mais importava. Somente nós dois. Eu tinha me esquecido de todos os problemas. Enquanto ele passava as mãos pela minha cintura e costas, eu o apartei involuntariamente com minhas pernas, e estava tudo tão intenso que acabamos os relacionando ali mesmo. E por Deus, foi o melhor da minha vida. Após o que aconteceu, Júlio se afastou um pouco, mas com um olhar sincero e cheio de ternura. Ele me deu um beijo suave na testa, como um gesto de carinho e compreensão. "Tudo vai ficar bem", ele disse, a voz calma, mas cheia de significado. "Eu não consigo mais esconder o que sinto por você."
Gostaria de te ver mais vezes, de passar mais tempo com você. As palavras dele me pegaram de surpresa, como se eu estivesse sendo acordada de um longo sono emocional. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, que eu pudesse ser alvo de sentimentos tão intensos por alguém que não fosse meu marido. Júlio me deixou em casa aquela noite, e mesmo eu dormindo ao lado de meu marido, eu sentia que meu lugar não era mais ali. Eu fechava os olhos e lembrava daquele momento incrível, aquele momento inesquecível, e eu senti minhas partes esquentarem, pulsarem e pegar fogo, e adormeci com a sensação de um desejo pulsante. Quando meu marido foi trabalhar, eu precisei me aliviar. Não tirava Júlio de minha cabeça, e então eu me toquei como nunca havia feito antes, pensando nele e em cada momento de nós dois juntos. Logo depois, Júlio me ligou. Sua voz, com um tom de saudade, me fez sentir algo que eu não conseguia mais ignorar. Ele disse que precisava me ver, que estava com saudades e que não conseguia mais ficar sem saber de mim. Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, me tocaram profundamente. O desejo de vê-lo, de estar com ele, cresceu dentro de mim, e sem pensar muito, eu o convidei para vir à minha casa. Meu marido estava no trabalho, e eu sabia que teria algum tempo sozinha. O convite saiu de forma natural, como se eu não pudesse mais evitar. A sensação de estar tomando controle parecia aliviar um pouco a tensão que havia se acumulado dentro de mim. No fundo, eu sabia que estava tomando uma decisão que poderia mudar tudo. Quando Júlio chegou, ele parecia ainda mais determinado, mais intenso do que antes. Ele me surpreendeu com uma proposta que eu nunca imaginei ouvir. Queria que eu fugisse com ele, para qualquer lugar, longe das cobranças da igreja, da sociedade, de tudo e de todos. A ideia de nos libertarmos, de sermos felizes sem nos preocupar com o que os outros pensavam, parecia tentadora. Ele falava como se, ao fugir, finalmente encontraríamos algo real, algo que fosse só nosso. Eu fiquei em silêncio, pensando nas palavras dele. O casamento que eu tentava salvar já estava desmoronando há meses. E a verdade era que eu me sentia cada vez mais sozinha e perdida. Nunca senti que meu marido realmente me amava como eu merecia. E agora, aqui estava Júlio, me oferecendo algo diferente, algo que parecia me ver de verdade. A decisão foi tomada mais rápido do que eu gostaria de admitir. Fiz minhas malas e fui embora com ele, sem olhar para trás, sem avisar meu marido. Eu sabia que estava dando um passo enorme, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava disso. Hoje, estamos em outra cidade. A vida não é fácil, mas ao menos eu me sinto feliz. Me sinto amada, valorizada e livre para ser quem sou. Por mais difícil que tenha sido tomar essa decisão, sinto que finalmente estou vivendo para mim mesma. Obrigada por me ouvir. Se você gostou, se inscreva no canal.